Luffy é obliterado por Kaido mais uma vez. A criatura mais forte do mundo agora se encontra num vazio imensurável. Será que tem flashback vindo aí? É sobre isso que a gente vai falar hoje, galera, na análise completíssima do capítulo 1042 de One Piece. Bora lá. O capítulo começa com Drake perfurando o cara da CP0 pelas costas. Se ele não aguentou ir pela frente numa luta de frente, ele vai tentar pelas costas mesmo e não tá nem aí. Só que o cara não, vamos tentar ali recuperar a moral, né? Não tentar perfurar o cara pelas costas. Só que nem assim ele conseguiu derrotar o cara, nem assim, nem isso foi suficiente. E o cara da CP0 se vira, se chegando, pá! E os dois se estouram, um pra cada lado. E a gente vê o Drake levando a porrada e depois o cara da CP0 foi fazer a coisa dele. Foi continuar a cumprir a missão dele. O MVP desse capítulo, por incrível que pareça, foi esse cara da CP0, que capítulo passado a gente pensou, o quê? O cara tava até falando o quê? Tentar parar a luta do Luffy, se envolver na luta do Luffy contra o Kaido, você tá maluco? E ele realmente conseguiu no final desse capítulo. O Drake nem pelas costas conseguiu finalizar ele, galera. Mais uma vez, mais uma semana seguida, Drake, você conseguiu. Você é um pobre coitado. Esse cara é um pobre coitado. Depois a gente vê rapidamente a capital das flores com os civis acendendo os barcos do céu. E aqueles barcos lá, né, já prestes a levantar voo. E isso, além de Onigashima estar se aproximando da capital das flores, é mais um indício de que a luta tá se encerrando. Porque o Oda, ele com certeza tem essa cena em mente, que é o Kaido ele sendo derrotado e sendo jogado lá de cima de Onigashima, no meio desses barcos do céu. E a gente vendo, olha só, quando essa cena for adaptada para animação, a gente vendo esses barcos do céu levantando voo e aquele show de luzes acontecendo e a galera que teoricamente tá ali para festejar, ela realmente, olha só que louco, os civis que estão ali para festejar, eles realmente vão ter um motivo para festejar, que vai ser a queda do Kaido, e o Kaido ele sendo derrotado e voando ali entre os balões, ali entre os barcos do céu, e todo mundo vendo que ele foi derrotado, e aquele show de luzes vai ser uma cena incrível. E o resto da luta é inteiramente o Luffy lutando contra o Kaido levando cobrada na cara, só pá, e cobra na cara, Snake Man na cara, está aquela lapada. E depois ele começa a gostar. Você vê que ele só foi experimentar que lá depois, mais pra frente do capítulo, ele já começou a gostar. Já entrou no modo sedutor, né? No modo bissexual. Só que por mais que o Kaido ele comece levando cobrada na cara, tem um que ele consegue rebater com seu Kanaba e a gente pensa, pô, ele já tá conseguindo se adaptar à velocidade do Snake Man, só que depois ele continua recebendo porrada na cara, e é aí que ele solta um comentário, galera, que o Oda, assim, depende da adaptação, depende da gente ver a tradução oficial, se realmente vai dar essa nuance, vai passar essa nuance pra gente, mas ele diz que pelo fato da trajetória dos ataques do Luffy ser curva, o Kaido ele diz que pela natureza da borracha isso seria impossível. Será que é o Kaido aí fomentando mais uma vez a teoria de que talvez o Luffy ele não seja, na verdade, um garoto de borracha, mas sim, quem sabe, um deus mitológico do hinduísmo? Ou será que ele tá só reparando na liberdade poética que esse ataque possui? Porque mais adiante é isso que vai ser comprovado no capítulo. E com isso ele entra no seu modo bêbado sedutor, famoso hétero top, que vai pra balada, bebe umas e de repente começa a demonstrar ali atitudes homoafetivas. E com isso o Kaido ele também demonstra conseguir ver o futuro e desvia não só na sua forma híbrida, na sua forma humana, que ali é reconhecida pela sua velocidade, mas sim na sua forma dragão, que já tem uma má fama dele sempre que entrar nessa forma ficar recebendo porrada de graça, né? Ser um alvo fácil para qualquer oponente, só que nesse caso ele demonstra conseguir desviar do Snake Man mesmo na sua forma de dragão. E ele diz em seguida, né? É assim que você faz? Galera, vamos lá. Primeiro de tudo, ele conseguindo, provando que também possui a observação avançada. O desgraçado, ele tá upado no 100 em tudo, pelo visto. A gente fica pensando assim, não, o Kaido ele vai ter uma puta resistência física, ele vai ter uma força física muito elevada, tudo bem, ele vai ter o armamento avançado lá no talo, avançado também, lá no talo também vai ter o haki do rei avançado, mas pelo menos ele vai pecar na observação avançada. Isso ele vai ter só aquela observação básica, que ele normalmente nem demonstra e tal, né? Só pra equilibrar um pouco o jogo, não. O cara é upado no máximo. Só que, óbvio, nesse caso entra o fator humano aqui. A gente sabe que o Kaido,
ele se escora muito na sua resistência física, na sua força física, né, na sua barra de vida enorme, e por isso ele não se importa tanto de usar a observação avançada que ele demonstrou nesse capítulo. Então isso já serve como uma forma de você equilibrar um pouco as coisas, né? O fator humano já serve nesse caso para conseguir equilibrar esses fatores aqui. Só que quando o Kaido ele pergunta, é assim que você faz? A gente tira aqui duas possíveis interpretações. Primeiro, o Kaido podendo se referir ao fato dele também conseguir prever o futuro, assim como o Luffy costuma fazer também. Não significa que é uma técnica exclusivamente do Luffy, mas é algo que o Luffy ele costuma usar nas suas batalhas atualmente, né? Então, ele imitando o Luffy, ele dizendo, então, é assim que você faz? Pois é, né? Eu também tenho essa habilidade. Ou, o que é o mais provável, que é o Kaido também conseguindo ter imitado, simulado o que era o golpe do Snake Man Culverin. Ele conseguindo também se mover ali como se ele estivesse modificando a sua trajetória em pleno ar, na sua forma dragão, como se o corpo dele fosse um dos braços do Luffy durante essa técnica do Culverin. E isso fica explícito naquela página, ele consegue simular essa movimentação. Então quando ele diz anteriormente que isso não faz parte da natureza da borracha, que estranho que é isso, nada mais é do que a liberdade poética. O Oda ele não tá fomentando, pelo menos nessa situação aqui, qualquer teoria de que o Luffy na verdade não é feito de borracha, porque o Kaido ele também consegue simular essa mesma movimentação. Depois o Kaido segue e morde o Luffy ali no seu braço, no seu torso, e leva ele lá para o céu. E de lá, mesmo o Luffy ele dando porradinha ali de dentro da boca do Kaido, dizendo, ele me comeu, mamãe, ele me comeu, e vai lá, ele ainda assim solta o Luffy só pra jogar um Bottle Breath, a queima-roupa, na cara dele, assim, englobando ele de cima pra baixo, e isolando ele lá pra baixo de Onigashima, né? Foi só pra fazer aquele efeito ali de ele mudando, ir lá pro céu e de lá pra cima, jogando o golpe dele. Ficou esteticamente bonito nessa cena. Depois o Luffy entra na sua forma do Gear 4 Boundman. Infelizmente ainda não foi a vez do Brain Man entrar em cena, né? Inclusive era bait, galera. Aquela teoria que eu fiz era só bait, tá? Ele consegue evitar que o ar saia do corpo dele pra que assim ele entre no Boundman, porque agora ele falou, meu amigo, é exatamente o tudo ou nada, porque ele vai usar não só o King Kong Gun contra o Kaido, mas ele vai usar uma nova técnica, o King Kong Gun somado ao Haki do Rei avançado, que ele denomina Over King Kong Gun, o over sendo o mesmo kanji de Hao, significando ali dentro da palavra Haoshoku no Haki, né? Então ele usando o King Kong Gun com o Haki do Rei avançado, galera. E quando ele usa essa técnica, é para ser a técnica definitiva, é para ir pro tudo ou nada de fato, porque ele infla ainda mais o seu corpo a um ponto de que, meu amigo, se eu inflar um pouquinho, se eu tentar fazer qualquer coisa a mais, eu vou acabar estourando, vai vazar tudo de uma vez só. A pressão no corpo dele aumenta muito mais vezes do que só a forma do Gear 4 convencional. Só que ainda assim, o Kaido, ele também mostra uma nova técnica, que foi o Horai Hake, que seria o rugido dos 8 canhões do diagrama divino aqui. Depois o Kaido muda para o seu modo bêbado assassino, e olha os olhos dele, galera. Será que os olhos do Mihawk, olhos de Im-sama, seriam na verdade os olhos do modo bêbado assassino que eles também possuem? O modo genocida, o modo é engraçado porque todos esses modos você encontra em qualquer bar convencional aqui do Brasil, tipo o modo sedutor, o modo assassino brigão, sabe? Tipo, é um ponto em que, meu amigo, não é nem é o ponto máximo do bêbado brigão, é o bêbado assassino, que agora eu vou realmente te dar uma facada, vou te dar uma peixeirada no bucho e vai realmente causar uma tragédia no meio do bar. É isso, é tipo o ponto máximo de todas essas formas, de todos esses modos. O Luffy tenta mais uma vez o seu Over King Kong Gun, mas chega o membro da CP0, tipo, aleatoriamente. Você vê que tipo, ele não chegou dando um chute no Luffy, tentando, sei lá, chamar atenção de alguma forma, assim, dando um grito, ou se jogando no meio pra dizer para tudo. Não, tipo, ele meio que agarrou o braço do Luffy, assim, e tentou impedir que ele realmente conseguisse aplicar o golpe no Kaido. Tipo, eu vou tentar parar ele segurando o braço dele, tipo, achando que realmente ia dar certo. Só que ainda assim deu de alguma forma. Ele ainda conseguiu distrair o Luffy para que ele não aplicasse esse golpe, galera. E nessa hora o Kaido ele lembra da perspectiva que ele teve ao derrotar
o Oden. E a mesma expressão que o Oden ele fez, o Luffy faz nesse capítulo. A expressão de susto, a expressão de distração, a expressão de prestes a ser derrotado, assim como o Oden. E o Kaido vem e oblitera o Luffy de cima pra baixo, e aqueles raios saindo ali, ó, de cima do Kanabo. É aquele tempo assim, meu amigo, que não tem nem tempo de você processar aquele momento, assim, que por mais que ele tenha tido um vislumbre do Oden naquela hora, não deu tempo dele raciocinar para dar o comando pro corpo dele parar. A coisa tava tão ali, ó, tava tão no fogo, tava tão ali no aquecimento, tava tão aquecida, tava tão quente, que não teve nem condição, nem preparo físico de, tipo, pensar que teve alguém que apareceu ali. Não, pera aí, parar o golpe. Meu amigo, quando eu vejo, já foi. Bau! Estoura o Luffy por completo, a expressão do Luffy de carai, fudeu tudo. E o Kaido, o mais incrível é a expressão do Kaido de o que eu fiz da minha vida? Olha só a mistura de sentimentos que tá acontecendo aqui, porque primeiro, a gente não sabe o que vai acontecer com o Luffy a partir de agora, porque assim, ele tava dizendo, ele tava acusando ali que tava pra ficar sem energia, sem hack, etc, mas não quer dizer que ele tava pra ficar sem barra de vida, né? Ele poderia, eu acredito, obviamente, que ele vai conseguir levantar depois de um golpe como esse, mesmo assim. Agora tem que ver se ele ainda vai ter energia pra continuar a lutar, se vai ter uma pequena pausa pra ele conseguir recuperar alguma parte das suas energias pra assim, né? Assim como foi com o Doflamingo, ele voltar à luta pra realmente conseguir aplicar o golpe final. Só que o mais intrigante é a perspectiva do Kaido nessa situação toda. Galera, o Kaido, ele não quer vencer. No fim das contas, o que ele quer, o sonho dele, além de óbvio, no meio do caos ali, encontrar, não, vamos ser o rei dos piratas e tal, é também ter uma morte grandiosa. Claro que através da conquista dele de se tornar o rei dos piratas, ele possa ser que ele alcance esse sonho também de ter uma morte grandiosa. É isso que ele quer. Ele quer o maior desafio da sua vida. Ele quer alguém que seja digno de fazer com que ele vá com tudo e mesmo assim ele seja derrotado. Inclusive muito parecido com o Katakuri também, né? Mas o contexto é um pouco diferente aqui. Então o Kaido, ele quer isso. E ele vendo que ele acabou fazendo merda, meio que derrotando o Luffy, sem deixar que ele lutasse com tudo, não era o que ele queria. Inclusive um paralelo bem grande, parando pra pensar, né? Com a luta do Katakuri, que também acabou rolando uma distração ali e o Luffy acabou levando aquela porrada lá do Katakuri. Então o Kaido agora está colapsando. Ele está em conflito interno com a sua mente. Além de ter perdido uma antiga companheira de trabalho, de profissão, dá pra dizer assim, que foi a Big Mom, e lembrando dela, tendo já um pequeno flashbackzinho de quando ele era mais novo e estava entrando no bando dos Rocks e conhecendo pela primeira vez a Big Mom, agora esse conflito engrandece ainda mais com ele tendo supostamente derrotado o Luffy. Com certeza vem flashback agora da história do Kaido. Provavelmente vai ser aquele tempo ali, né, onde o Kaido ele vai começar a refletir o que ele tá fazendo, o que ele fez, e vai começar a sofrer por conta daquilo, e vem flashback pra gente conhecer a história dele sim, e assim talvez dê tempo pro Luffy conseguir recuperar um pouco das suas energias e assim voltar pra assim conseguir dar o golpe final no Kaido. Será que inclusive esse é o tão esperado final do ato 3 de Wano? Será que o Oda ainda lembra que ele talvez tivesse a intenção de dividir o arco em 5 atos, assim como o clássico teatro japonês? Ou será que vai ficar realmente em 3 atos? Vai agora terminar o 3º ato, mais 100 capítulos agora pra terminar o 4º, depois mais 200 pra terminar o 5º, só se for. Mas enfim, galera, tomara que a gente realmente tenha todo o passado, toda a história do Kaido finalmente sendo contada pra gente, desde o seu comecinho, como ele entrou no bando dos Rocks, principalmente conhecendo mais daquele bando, como ele saiu, como foi um pouco do término do bando, dele começando a sua jornada sozinho, dele indo, dele sendo preso em Punk Hazard, por exemplo, a Akuma no Mi dele, enfim, tudo isso vamos ver e quem sabe a gente vendo o despertar, se não do Luffy, do próprio Kaido. Beleza, galera? Então se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita também para ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos que saem toda semana comentando o mangá e o universo de One Piece. Conto com a sua inscrição para no futuro a gente bater a meta de 600 mil inscritos. Beleza? Até a próxima. Tchau!